E eu já começo falando sobre mulheres que transformam, a presença feminina em espaços de liderança que tem crescido cada vez mais, fortalecendo as redes de apoio e criando oportunidades. E para isso, eu tenho uma convidada aqui especial, que é a Janaína Souza, diretora da Federação e vice-presidente da SIX de Canoas. Muito bem-vinda, que prazer te receber, Janaína. Obrigada, bom dia. Andréia. Obrigada, bom dia. Bom dia, muito bom te ter aqui, iniciando o programa falando dessas mulheres que transformam, né? O quanto importante essas conexões, esse poder de liderança do feminino também. Sim, sim. Nós acreditamos que o associativismo faz isso, né? Participar dos núcleos empresariais fortalece a mulher empreendedora e ela precisa, né, se capacitar, fazer o networking, estar à frente, né, das suas decisões e das suas escolhas. Sem dúvida. E a gente vê cada vez mais esses grupos se fortalecendo também. Sim, porque é um ambiente onde a mulher consegue, né? Hoje, com todas as demandas que nós temos enquanto empresária, tem que cuidar da casa, do trabalho, né? Do negócio dela, tem que se capacitar e se desenvolver. Então, esse é um ambiente onde ela consegue com segurança trazer a capacitação que ela precisa para o negócio e para a vida pessoal dela também. Janaína, como surgiram esses núcleos femininos dentro das entidades empresariais e qual é o principal objetivo deles? Sim, o propósito é o fortalecimento, né, dos empresários. Então, dentro da entidade se encontram a cada 15 dias, né, os empresários para trabalhar as suas demandas, as suas necessidades e se fortalecer. Então, eles conseguem, através de capacitação, de desenvolvimento, trazer informações que são importantes para o negócio. Então, dentro da entidade tem uma metodologia, que é a metodologia do empreender, onde temos hoje uma consultora na minha cidade, que é Canoas. Hoje nós temos 8 núcleos de empresários, né? Cada grupo tem em torno de 25 a 40 empresários que se encontram dentro da entidade exatamente com esse propósito, que é fortalecer o empreendedorismo de maneira geral. E cada vez mais esses movimentos aí, eles reforçam esse poder da liderança feminina. Sim, que é tão importante, né, Andréia? Porque hoje a mulher, ela se sente, às vezes, com uma dificuldade de conseguir liderar a sua própria vida, o seu negócio, a família. As demandas são tantas, né? Eu brinco que eu, como mãe de 3 e mãe de pet também, né, a gente tem essa função toda de se conseguir dar conta. Diversas frentes, muitas. né? E aí tu chegar num ambiente que tu te sente seguro para poder compartilhar, né? Que não é só contigo às vezes, não é só com a gente que tem um problema lá na empresa. As outras pessoas também. E aí tu conseguir compartilhar essas necessidades, né? E conseguir buscar um suporte, tipo, como que eu faço hoje meu marketing dentro da minha empresa? Dentro desse grupo, desses núcleos, a gente encontra, né, essa rede de apoio, essa necessidade de se fortalecer e se ajudar. E mulheres, por muito tempo, não tiveram também frentes de liderança dentro das empresas. Não tinham nem a inspiração, Não tinham esse modelo. Tipo, onde eu vou encontrar, quem são as pessoas que vão me ajudar? E hoje a gente encontra dentro dos núcleos, dentro dos grupos de mulheres, né? A gente percebe que a mulher não quer mais ser concorrente, ela quer se apoiar. E ela encontra exatamente isso, esse apoio, essa rede, né? Que vai ajudar ela a crescer, a se desenvolver. E que precisa, porque por mais que a gente hoje tenha mulheres com salários até equivalentes, com funções equivalentes, muitas empresas até com mais mulheres em lideranças do que homens, ainda a gente sabe que há, sim, um certo preconceito, uma certa discriminação. A gente passa ainda por ambientes masculinos que ainda nos desafiam. Desafiam muito, e essa necessidade da gente poder estar junto e mostrar quais são as nossas habilidades, quais são as nossas expertises, e uma somando com a outra, né? O ambiente dos núcleos é exatamente esse, onde eu tenho as minhas expertises e eu posso estar compartilhando contigo, e também tu poder me ajudar. E é esse o ambiente que a gente quer, e aí juntas se fortalecer. Né? Eu acho que é esse momento que a gente está passando aí, do empreendedorismo feminino principalmente, da gente poder se ajudar, né? Se compartilhando o que eu tenho de conhecimento, humildade, às vezes eu digo, para a gente reconhecer aquilo que a gente não é tão bom e está tudo certo, e poder ajudar quem está do teu lado.
O que as mulheres trazem de principais dores ou dificuldades ou pontos que gostariam de melhorar nesses grupos? Eu acho que hoje a gente vive uma necessidade de estar cada vez mais se desenvolvendo enquanto empresário na parte de gestão. A gente fala muito aí de NR1, de gestão de pessoas. Então, essa é um tema que a gente vê muito isso dentro das entidades. E lá na SIX, por exemplo, é um lugar que a gente procura, né, trazer todas essas demandas, que a gente percebe que o empresário, o empreendedor, a própria mulher empreendedora está à frente. Se a gente parar para pensar, são mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. É um número muito significativo. Então, a gente precisa realmente se fortalecer e se capacitar. Então, a gente fala muito de gestão de pessoas, que hoje, né, é um tema muito falado e a gente tem dificuldade. Que é o mais difícil de todos, Sim, na verdade. Sim, né? porque às vezes a gente tem aquela habilidade, né? Ah, eu sou uma boa contadora, eu sou uma pessoa de marketing, enfim. A parte técnica ainda tu desenvolve. Exato. A técnica tu vai e faz, mas a gestão de pessoas, né? Onde tu tem que estar ali, trabalhando com perfil, os cuidados hoje que a gente tem que ter. Eu acho que esse é um grande tema, um diferencial. É o grande desafio, né? E tanto a Federação e a SIX de Canoas estão trabalhado no incentivo. Muito forte. Dentro da Federação, nós temos o Conselho da Mulher Empreendedora, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Que hoje a presidente é a Simone Leite. E nós temos hoje, Andréia, 68 núcleos de mulheres em todo o estado. Então, assim, percebe-se um movimento muito grande, onde as mulheres realmente estão à procura, né, de se fortalecerem, de se capacitarem, de se tornarem umas profissionais melhores e ter uma vida melhor, né? Porque daí tu tem que também saber administrar a vida de mãe, de empresária, então é isso. Exatamente. Janaína, pode ser que tenham muitas mulheres empreendedoras buscando o empreendedorismo, a liderança, que estejam nesse momento nos assistindo e pensando como que eu posso também me fortalecer junto a esses grupos. É isso. As entidades estão sempre de portas abertas, né? O que a gente quer é exatamente isso, ter essa representatividade dentro do empreendedorismo feminino, e para participar é só chegar numa associação comercial. Hoje em Porto Alegre a gente tem a CPA, né, que é a Associação de Porto Alegre, em Canoas a gente tem da SIX, né? E assim vai, Cachoeirinha, todas as grandes cidades assim do estado do Rio Grande do Sul tem uma associação comercial. Dentro dessa associação comercial tem os núcleos, né, que fortalecem e dão a entrada, a porta de entrada para o empresário. Então, é só vir junto, fazer parte. Normalmente tem um momento de sensibilização, que a gente chama, que é para falar um pouquinho dos pilares, né, como funciona o trabalho dos núcleos, e dessa forma já vai estar fazendo parte. Mas em qualquer época, não tem... Em Canoas, nós temos 2 momentos de sensibilização, normalmente, né, que acontecem. Já aconteceu um agora, no início do ano, e provavelmente vai acontecer outro mais para frente. Nas nossas redes sociais, a gente está sempre comunicando quando vai acontecer esse momento, que é o momento da gente sensibilizar e falar como funcionam os trabalhos. Mas, assim, participar da entidade é a qualquer momento. É só se associar e já vai estar fazendo parte, né, desse movimento grande de representatividade e união do empreendedorismo. E o que é importante, por tudo isso que a gente já falou aqui, né? O que tu poderia nos falar como mensagem até para essas mulheres que muitas vezes não se sentem preparadas? Porque a gente sabe o quanto também há um grau de exigência de nós mesmas para nós mesmas, né? Sabe, André, que eu visitei muitos no interior do estado e as mulheres, eu perguntava, né, o que tu faz? Elas diziam, eu trabalho com o meu marido, para o meu marido. E elas estavam fazendo parte do CNPJ, elas eram sócias dele, porque elas tinham muita vergonha de falar e de chegar, às vezes, até dentro de uma associação. Mas aí, a partir do momento que a gente vai sensibilizando e vai tendo essa participação dentro dos núcleos, ela vai percebendo que a demanda dela, o problema dela, às vezes, é o mesmo, né? A gente tem as mesmas dificuldades e a gente está ali para realmente compartilhar e poder fazer parte juntas, elas começam a mudar o pensar. E aí elas começam, quando tu encontra elas depois, elas já dizem, não, eu sou sócia, eu sou empresária, eu sou empreendedora, porque elas têm vergonha. E hoje a gente tem que ter orgulho e buscar ajuda. Não é fácil empreender, né, no Brasil. Nem um pouco. Então a gente tem que realmente ter humildade, buscar ajuda dentro dos grupos de mulheres, porque esse é o propósito, é fortalecer o empreendedorismo feminino e se ajudar. Exatamente, e entender, porque muitas vezes isso vem até culturalmente, né, de uma imposição que a mulher
até na autoestima, ela não consegue entender o papel realmente importante que ela tem dentro daquela É muito empresa. lindo da gente ver o movimento dentro dos núcleos. Eu era uma pessoa, por exemplo, que tinha muita vergonha de falar no microfone. E a partir do meu movimento, que eu comecei a participar, que já faz mais de 10 anos, dentro dos núcleos setoriais, principalmente o núcleo de mulheres, eu vi o quanto a gente se desenvolve, né? Até para poder se comunicar, para poder falar, se arrumar, tudo isso, a autoestima muda, né? Então, é um movimento realmente muito impactante dentro dos negócios e dentro da vida, principalmente da mulher, porque ela se sente muito mais capacitada, a autoestima dela melhora e ela se sente mais com força para fazer o que ela tem que ser feito. Tu tem ideia de quantas mulheres já foram impactadas? Nossa, André, é um número muito grande, assim, porque pensa, nós temos hoje dentro do estado 68 núcleos de mulheres. Cada núcleo tem, no mínimo, 20 mulheres participando. Então, assim, é um impacto muito grande. Um dos índices que a gente percebe muito claramente é que dentro do estado não se tinha mulheres presidentes de associações comerciais, né? E se a gente pegar 5 anos atrás, não existia a mulher era 1, 2. Hoje, em função desse movimento, o número é muito mais significativo. Nós temos hoje mulheres que vieram de núcleos femininos, de dentro de associação comercial de uma cidade, e hoje são prefeitas. Que maravilha. Né? Então, assim, isso é muito legal, porque realmente reforça a necessidade dela estar se desenvolvendo e estar querendo participar, né, da comunidade, porque todos os trabalhos que ela vai executar, que ela vai se fortalecer, vai ser entregue para a comunidade. Né? E a gente pensa que muitas dessas mulheres também são mães e vão aí estar servindo como exemplo para as próximas gerações. Como inspiração, né? Eu sempre digo, assim, a gente não consegue separar a vida pessoal da profissional, às vezes é difícil, né? Então, tu é uma pessoa. Então, a partir do momento que tu te desenvolve enquanto empresária, enquanto mulher, empreendedora, tu te desenvolve como mãe. E isso que é bacana, porque daí tu acaba levando isso para dentro da tua casa, né? A forma de se comunicar, a forma de estar levando para os teus filhos, né? O quanto é importante viver e se desenvolver. Eu acho que isso tem todo significado. Muito bom. E olha, eu quero te apresentar agora, porque eu também vou conhecer um projeto inovador, muito interessante, Janaína. Gostaria que tu ficasse aqui comigo para a gente conversar com esse convidado, que a gente sabe o quanto é difícil a gente conviver com uma pessoa que tem algum tipo de doença, né? E que isso acaba também impactando em quem cuida. Sim. Na família. E quando a gente fala de Alzheimer, isso ainda tem um peso muito maior em muitos casos. Então, a pessoa diagnosticada com Alzheimer exige aí muito conhecimento, empatia, né? E uma forma de comunicação também diferenciada. E tem um médico geriatra, que é professor da Universidade Fevale, o Dr. Leandro Minoso, que desenvolveu uma ferramenta gratuita para auxiliar aí os familiares e cuidadores a compreender melhor esses desafios de comunicação com a pessoa que tem Alzheimer. Então, eu tenho o prazer de receber aqui, né, online, o médico geriatra, Dr. Leandro Minoso. Leandro, bom dia, que prazer recebê-lo aqui no Inspire-se. Bom dia, Andréia. Bom dia, telespectadores da Master TV. Uma satisfação falar com vocês, ainda mais sobre um assunto do qual eu me dedico bastante e, como tu comentou, trazendo uma solução, uma provocação em forma de um jogo que ensina os familiares a se comunicarem melhor com aquelas pessoas com Alzheimer. Achei incrível isso. É uma inspiração no Duolingo. E como que surgiu essa ideia, doutor? Bom, em 2024, publiquei um livro chamado Comunicação com Ternura. Um livro de uma editora aqui de Porto Alegre, da editora Sulina. Então, esse livro, ele justamente, ele ensina como a gente deve se comunicar com pessoas que têm Alzheimer. E baseado nesse livro, a gente construiu, junto com a editora Sulina, um jogo que ensina os cuidadores a como conversar, como dialogar melhor com as pessoas com Alzheimer. Aqui estamos vendo as imagens, inclusive, do jogo, que, claro, acredito que é algo muito fácil, também de fácil manuseio, acesso também, doutor.
Sim, é muito... bom, eu defendo muito livros, os meus principais hobbies é a leitura, escrevo também, Sim. mas compreendo que para muitas pessoas o livro ainda é uma barreira, é um desafio muito grande. E a gente sabe que hoje em dia cuidadores estão muito conectados. Então o jogo é justamente uma das formas de provocar essa reflexão, né? De que a comunicação, com pessoas com Alzheimer, ela é como se fosse um novo idioma. Por isso o formato que a gente escolheu foi aquele muito similar ao jogo chamado Duolingo. Então a pessoa vai preenchendo ali as etapas, vai ganhando pontos, passando de fase, e o próprio jogo explica o que é certo, o que é errado, em termos de comunicação com ternura. Que maravilha. Doutor, e para a gente entender quais que são os maiores desafios da comunicação para quem aí está diariamente em contato com com essas pessoas que têm Alzheimer, né? Ou seja, cuidadores ou familiares. Bom, a primeira coisa é não reconhecer que é preciso aprender a se comunicar direito. Muitos familiares acabam conversando da mesma forma como se a pessoa não tivesse uma doença neurodegenerativa. Eles acabam corrigindo toda hora, eles acabam tentando fazer a pessoa lembrar de algo que ela não consegue mais, isso causa geralmente irritação. Então, o primeiro desafio é esse, é não perceber que a comunicação ela é importante. Então, o jogo tem esse lado, é chamar para a necessidade de se aprender um novo idioma. E a gente pensa que Alzheimer é só, André, que Alzheimer é só problema de memória, mas não. Com o passar dos anos, a doença afeta outros domínios cognitivos, entre eles a capacidade de linguagem. Então, a velocidade que se tem para conseguir entender algo, o tempo de processamento daquela mensagem, como expressar ela também fica diferente. Então, o familiar precisa entender esses ritmos novos, essa quantidade nova de informação que tem que ser levada de cada vez, para que a comunicação seja feita da melhor maneira possível. E a gente sabe, quando a comunicação não é feita de maneira adequada, o paciente com Alzheimer tende, muitas vezes, a ficar agitado, ele tende a precisar de mais remédios para ficar calmo, o que não é tão saudável assim. Acredito, então, que também possa ser útil para outros tipos de doenças também, doutor. A gente fala em demências no geral, né? Sim, A doença de Alzheimer é um dos principais tipos de demência, mas aí tem demência vascular, para quem sofre por um AVC, que é o quadro mais comum, mas principalmente para quem tem quadros demenciais. Perfeito. E o jogo é gratuito? Como que as pessoas acessam? O jogo é gratuito, pode entrar no site da Editora Sulina, nas minhas redes sociais também, no Instagram, e ali acessa, joga, compartilha com familiares e fica com essa pulga atrás da orelha. Opa, preciso aprender a me comunicar direito. Muito bem, doutor Leandro Minoso. Também tem livros gratuitos, né, de acesso gratuitos. Então, fica o convite aqui para vir até o estúdio conversar com a gente, para podermos falar mais sobre esses livros, inclusive, e o quadro geral que uma pessoa com Alzheimer tem e necessita de cuidados. O convite está aceito, vamos combinar assim a minha ida aí. Certo, muito obrigada, viu, doutor? Um abraço, um ótimo dia. Estava acompanhando o assunto, importantíssimo a gente falar, né? O papel das mulheres no mundo de hoje. Combater feminicídio é muito importante e sempre destacar também que quem cuida das pessoas com Alzheimer no Brasil, 90% são mulheres e cuidam de maneira não remunerada. E tudo que a gente puder fazer para dar força para essas mulheres que cuidam é extremamente importante. Muito obrigada, exatamente. Muito obrigada pela colocação aí. Um bom dia, doutor. Exatamente, valeu. Né? Andréia, eu ia dizer, porque a mulher hoje tem esse papel, né? Ela cuida dos filhos, ela cuida dos pais. Exatamente. Então, quanto mais capacitada, né, ela tiver, mais segura, mais firme, mais estruturada, tendo uma rede de apoio, mais fácil para ela conseguir dar conta das demandas. Perfeito. Então, maravilhoso, né, muito. Esse material do doutor. Muito maravilhoso esse material. E a gente sabe o quanto é necessário também. A comunicação é necessária em todo momento, todas as etapas da nossa vida. E principalmente quando a gente está mais debilitado, encontra muitas restrições, muitas dificuldades. Verdade. E ver um projeto deste fora de uma gratuito. Nossa, lindo. lindo. Maravilha.
Então, te agradeço, Janaína, também. Imagina. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo teu trabalho aí, contribuindo com essa força toda Sim. feminina, né? O quanto é importante. Tivemos mais um caso de feminicídio aí. Sim. É um absurdo, estamos em junho, já fechamos 40 homicídios no Rio Grande do Sul. Feminicídios, Feminicídio. né? Não estamos falando de homicídios, feminicídios, o que é muito grave. Temos É que muito falar grave. E muito. quanto mais a gente conseguir empoderar essa mulher, fortalecer ela, provavelmente esses números vão diminuir. Exatamente. Obrigada, Obrigada, então. eu Até que a agradeço. próxima, viu? Até.